E agora? Agora foi. Beleza, gente. Obrigada. Olha só, então tá todo mundo vendo a tela desmatamento, introdução de espécies exóticas e extinção de espécies? Uhum. Beleza. Eu não tenho certeza absoluta se todo mundo já tem essa apostila física. Sim, todo mundo. Então, beleza, ótimo, obrigada. Na aula anterior, na videoaula da semana retrasada, né, semana passada foi um feriado na terça, então, né, seguindo o cronograma, porque a gente está seguindo o cronograma que a gente já tinha, não teve aula de biologia, então na anterior, na última aula, a gente parou conversando sobre reciclagem, né? Vocês viram o vídeo? Sim. Sim, tá bom, vou acreditar que sim, então. Todo mundo viu. É pra ver, hein, gente? Não deixem de assistir os vídeos. Eu sei que às vezes vocês acabam indo para atividade, né? Mas não deixem de assistir os vídeos, porque a atividade avaliativa que eu vou fazer, e que vai valer mais, vai ser principalmente valorizando esses vídeos. Tá? Bom, vamos lá, né? Pra gente não tomar muito tempo, que eu acho que vocês têm mais live hoje, não tenho certeza. E eu tenho do ano. Bom, a gente vai falar agora um pouco sobre desmatamento, introdução de espécies exóticas e extinção de espécies. Que são aí alguns dos fatores que também causam desequilíbrio ecológico. Emily Luiza está pedindo para entrar. Que são aí mais alguns dos que a gente já viu sobre poluição atmosférica, poluição da água, do solo, né? E aí a gente vai ver alguns aí que acarretam aí no desequilíbrio do ambiente. Quando a gente produz resíduos, o que é resíduo? Lixo, né? Poluentes, né? Que são estruturas que poluem o ambiente, podem ser substâncias químicas, pode ser o próprio lixo, enfim. A gente altera o equilíbrio do ecossistema. E a gente também faz isso a partir do desmatamento, introdução de espécies exóticas e extinção de espécies nativas. Vocês sabem o que é espécie exótica? Exótica é que é de um lugar, mas está em outro? Mais ou menos isso mesmo. Uma espécie exótica é aquela que que não é natural daquele ambiente em que ela está. Entenderam? Uhum. Então, uma espécie exótica é aquela que, se eu falar que aqui tem uma espécie em Sorocaba, tem uma espécie exótica, eu estou dizendo que essa espécie não é natural de Sorocaba, mas veio parar em Sorocaba. Na grande maioria das vezes, por ponto exótico, apesar de a gente usar no dia a dia como algo diferente, chamativo e tudo mais, não é isso. Exótico nada mais é aquele que não é daquele local onde ele está. E espécie nativa? Então, essas duas palavrinhas que apareceram aí agora. Que a terra natal dela é aquela que ela está. Isso, exatamente. Extinção de espécies nativas seria extinção de uma espécie naquele local, Sorocaba, né? Tem uma espécie nativa e aquela espécie entrou em extinção. A espécie nativa é aquela natural, nativo vem de natural, daquele ambiente, né? Que ela vive realmente muito bem, obrigado, naquele ambiente. O que acontece? Quando a gente interfere nas comunidades, as comunidades estão em equilíbrio. A gente já viu um pouquinho disso, que a gente viu cadeia alimentar, etc. A gente coloca em risco toda uma trama de relações entre as espécies, né? Porque as espécies estão todas em relação, seja uma espécie animal, vegetal, fungi, né? Dos fungos, enfim. Se a gente tirar uma, a gente desequilibra o ecossistema inteiro, né? O desmatamento. O que é o desmatamento? Quando eu falo em desmatamento, o que vocês pensam? Destruição do meio ambiente. Destruição do meio ambiente, né? Como? Derrubando... Queima de floresta, seca de lugar, poluição. Isso. Derrubando principalmente as árvores, né? Na verdade, o desmatamento, desmatar significa retirar a mata. Desmatar. Retirar a mata, e a gente está falando aqui em derrubada ou queimada de florestas. Então, quando se estava lá, né, e ainda está, né, eventualmente acontece, as queimadas da Amazônia aconteceram aí com mais evidência, estava acontecendo um desmatamento, porque quando você queima, você acaba tirando aquela mata dali, matando aquela vegetação, né? Quando a gente está falando de desmatamento, então, a gente está falando primeiro em vegetação, em plantas, né, naturais no local. Então, quando eu retiro essa vegetação nativa, olha só aqui, vocês estão com a apostila aberta aí? Não. Não?
Se alguém tiver a apostila, né, e tiver fácil aí, pode abrir, que às vezes é até legal ir pensando alguns pontos, né? É importante isso, igual vocês fazem em aula já. Na aula presencial, né? Bom, o que é vegetação nativa? Como eu falei, aquela que é natural. No caso do desmatamento, a gente vai ter, né, qual é a principal causa? Tanto o crescimento das cidades, porque aí eu tenho crescimento de zona urbana, e para isso eu desmato, né? O ambiente que a gente vive hoje, que é Sorocaba, a zona urbana, eu tive a derrubada de vegetação nativa para se construir tudo que a gente tem aqui, prédios, casas, enfim. E também a expansão de terras cultivadas, né, para o cultivo de alimentos e também de carnes, né, principalmente de carnes. Porque para eu cultivar gado, né, boi, vaca, eu preciso de um grande local com pasto, né? Inclusive as queimadas da Amazônia, muitas delas foram criminosas, foram provocadas por seres humanos, por conta dessa disputa por território para cultivar gado. Enfim, então essas são as duas principais causas do desmatamento, né? Expansão de terras cultivadas e crescimento das cidades. O problema disso é que, além de levar à extinção das espécies biológicas, porque eu acredito que vocês concordam comigo que quando eu desmato o local, eu não vou levar à extinção apenas das árvores, né? Com certeza, todos os bichos que moram naquele ambiente, nas árvores, vão acabar morrendo. Isso. Toda a diversidade biológica que eu tiver nesse ambiente, seja ela qual for, vai acabar morrendo, vai acabar se extinguindo, né? Naquele local, aquela população ali vai acabar se extinguindo. Não é só quando a gente fala de desmatamento, apesar de ter como premissa a ideia da vegetação sendo retirada, tudo que vive ali vai acabar sumindo junto. Além de levar, então, à extinção dessas comunidades biológicas, animais, outras plantas, todas as plantas, fungos, bactérias até, inclusive, aves, enfim. Eu levo à erosão. O que é erosão? Vocês sabem? Já ouviram falar? Não é quando a terra O fica termo seca? erosão é familiar, já ouviu isso? Não é quando a terra fica seca? Mais ou menos. Na verdade, é quando tem desgaste do solo. Todo processo de erosão é um desgaste do solo. E aí vai levar ao empobrecimento do solo. Por quê? Porque a vegetação, querendo ou não, ela protege o solo. Ela protege a camada do solo. E a erosão, ela já é causada naturalmente pela chuva e pelo vento. Porém, quando eu tenho retirada de vegetação, né, esse solo vai ficar sem a proteção, né, sem a cobertura vegetal ali que protege esse solo. Com isso, o solo vai perder suas camadas férteis, né, que eu até grifei aqui. O solo vai perder suas camadas férteis. Perdendo a sua camada fértil, que vai ser levado pela chuva, porque não vai ter mais a proteção da vegetação, vai ficar empobrecido, né, e acidentado, né, como a gente chama. Aqui nessa imagem tem um exemplo de um solo com erosão, né? Foi desmatada essa região e aí o solo perdeu a sua camada vegetativa que o protegia e ele foi sendo desgastado, né? Passando pelo processo de erosão. Tudo bem, gente, até aqui? Uhum. Sim. Né? Tá. O desmatamento também é um ponto importante para relacionar, é que o desmatamento eu falei que pode ser causado por queimadas, né? E a queimada também vai levar a poluição atmosférica. Porque poluição atmosférica, a atmosfera, camada da atmosfera de gases que envolve a Terra. Estou falando de poluição no ar. Desmatamento, retirada de vegetação. Mas, quando eu desmato pelas queimadas, eu também causo poluição no ambiente. Porque daí eu vou liberar gás carbônico, né? Acho que vocês lembram no ano passado, quando a gente teve aquele dia que virou noite aqui em Sorocaba? Lembram? Sim. Sim? Que por conta das queimadas lá na Amazônia, né, por conta de um fenômeno que aconteceu uma frente fria, o céu de Sorocaba, então a gente tem Sorocaba, estado de São Paulo, ficou cinza, né? Parecia noite mesmo, né? Não parecia chuva, parecia noite. Bom, tudo bem então, né, gente? Tudo. Vocês estão acordados? Sim. 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 Tá bom. Uhum. Pelo menos É que a gente é acordado. quieto, professora. Oi? A gente é quieto, a gente é aluno estudioso, tá prestando atenção na sua explicação. Mas eu gosto quando vocês participam e conversam comigo também, poxa vida. Bom, além do desmatamento, um outro problema é de introdução de espécies exóticas, né? Então, quando eu introduzo espécies que não são daquele ambiente. Alguém chuta aí por que isso pode ser um problema?
Qual que é a pergunta, Pro? Qual que é por que introduzir espécies exóticas, colocar num local uma espécie que não existe ali pode ser um problema? Porque ela pode dominar sobre outra espécie. Por exemplo, quando o pessoal coloca o peixinho doméstico num lago natural, aí o peixe que é domesticado, ele pode tipo começar a proliferar muito e acaba desmatando as outras espécies que tem lá. Isso, porque aí ele vai competir por comida, né? A gente viu isso um pouco sobre competição, né? Ele vai competir por comida, por espaço, né? Enfim, e aí isso pode causar um baita desequilíbrio naquele ambiente, né? Então vai afetar os ecossistemas nativos, a diversidade biológica nativa daquela região. A introdução de espécies exóticas é muito mais comum sendo causada pelo ser humano. Ela pode acontecer naturalmente, mas olha só, né? Por viajantes, né? Quando um navio para o outro acaba levando, seja por querer ou sem querer, uma espécie que não é nativa para um outro local e ela se torna exótica ali, e ela pode virar uma praga, né? Que é nesse caso aí. Tipo, quando alguém tá viajando para um país, aí quando volta vem um mosquito junto, aí dá outra doença. Exatamente. Por exemplo, pode acontecer. Pode vir no navio é bem comum, né? As espécies marinhas também podem acabar vindo pelos navios, enfim. Então eu tenho transporte aí, né? Pode ser causada pelo ser humano ou não, mas é o transporte de uma espécie biológica que era de um lugar e foi para outro. As espécies nativas de uma região podem ser introduzidas em locais onde não existiam anteriormente. Pode acontecer de ela já ter existido, mas ter se extinguido ali, e pode ser que ela nunca existiu naquele ambiente. A gente tem alguns exemplos aqui agora, acho que 3 exemplos vão ter na sequência. O primeiro é o figo da Índia na Austrália. O Gil está trazendo aqui um pouco de contexto histórico aí sobre essas espécies. O figo da Índia, né, ele é uma cactácea, né? Acho que tem a imagem dele aqui. Esse aqui. É uma cactácea, né, um cacto, ficou conhecido popularmente como figo da Índia. Essa espécie era nativa da América do Sul. Não tinha antes figo da Índia na Índia, né? O figo da Índia, ele foi se adaptando às condições da Austrália. Na verdade, gente, falei errado. Na verdade, foi na Austrália isso, né? Ele virou exótico na Austrália. Isso em 1839. No final do século XIX, os descendentes da primeira planta, né, quando ele foi introduzido, depois disso, já cobriam cerca de 4 milhões de hectares da superfície do país. Então, em pouco tempo aí, em 1920, por exemplo, o figo da Índia, então aqui a gente está em 1839, quando foi introduzido. Em 1920, pouco menos de 100 anos depois, o figo da Índia ocupava quase 25 milhões de hectares, né, lá na Austrália. E a sua tendência era aumentar, né? Essa área ocupada é cerca de 4 milhões de hectares por ano. E o que aconteceu? Terras que antes eram utilizadas para a criação de gado, né, boi, vaca, foram cobertas por essa planta aí. E aí acabou tornando essas áreas inúteis para a pecuária, né, para a criação de... Mas, Pro, Oi? não é só tirar a planta? Parece fácil, né? Então, foram feitas tentativas. Às vezes pode ser mais simples do que poderia ser, né? Às vezes é simples. Mas muitas vezes uma planta, né? No caso a gente está falando de planta, mas uma espécie qualquer que foi introduzida, ela tem uma taxa de reprodução tão rápida que não... E mesmo tirando, ela continua crescendo. Isso, ela tem tanto sucesso naquele local novo dela que é muito difícil tirar. A gente vai ver alguns exemplos aí. Tem uma história sobre o coelho também, bem interessante. Mas o que aconteceu aqui? Fizeram várias tentativas, né? Tentativas de controlar a propagação dessa cactácea. Só que o resultado foi inexpressível, ou seja, não adiantou. Todas as tentativas que fizeram não adiantou, né? Porque se eu tirar a planta, mas, gente, a gente estava falando aqui, ó, 1920, de 25 milhões de hectares. Isso é muita área coberta pela cactácea, né? Não é tão simples assim, até porque se eu for só cortar ou queimar, imagina, eu vou causar um outro desgaste no ambiente, um outro desequilíbrio. Quando foi em 1925, eles tiveram a ideia de colocar uma mariposa, introduzir uma outra espécie exótica, que é a mariposa cacto... Esse é o pior erro que o pessoal comete. Oi?
Esse é o pior erro que o pessoal comete. Que, Então. tipo, o pessoal... Que nem quando teve a peste negra, o pessoal colocava, tipo, outro bicho para ir atrás daquele bicho, só que aí tinha a infestação de aquele outro bicho que foi para tirar aquela outra. Sim. Na verdade, é uma questão de se tenta estudar para tentar ver o que tiver mais chance de sucesso ali. Às vezes, dá muito errado. Às vezes, pode dar certo. Esse caso aqui deu certo. Né? Foi colocada essa mariposa, né? Quando a gente tem esse nome assim, né? Só lembrando, Cactoblastis cactorum, eu tenho um nome científico, né? O nome científico da espécie. Porque essas larvas, as larvas dessa mariposa se alimentam dessa cactácea. E em pouco tempo a população de figo quase foi eliminada. Então, tão rápido quanto foi proliferada. Pode ser que acontecesse que ia dar tudo errado, porque essa mariposa ia causar um outro desequilíbrio? Poderia acontecer, inclusive em outros casos aconteceu, que eu já vou falar. Mas nesse caso deu certo. É o que a gente chama de controle biológico, né? Dá para fazer isso ao invés de usar agrotóxico, né? A gente fala em controle biológico, de usar, por exemplo, um inseto que vai matar o fungo de uma planta, enfim. Bom, outra historinha do escaravelo na Austrália, não sei se já ouviram falar dele. Que é aquele besouro, né? Que faz bolinhas com fezes do gado. Em 1788, né, quando o gado bovino foi colocado na Austrália também, né, parte das pastagens, né, do local de pasto, se tornou inútil devido ao cúmulo de fezes bovinas não degradadas. O que era curioso, porque as fezes bovinas não estavam se degradando. Ou seja, o que é se degradar? Entrar em estado de composição, né? O que acontecia? Os bois e as vacas viviam ali, né? Faziam suas necessidades básicas e as placas, os estercos viravam placas que endureciam no solo e ficavam lá por muito tempo, diferente do que acontece em outros locais. E com isso ele acabava matando, devido ao tempo que demorava para se decompor, acabava matando o capim que estava embaixo dessas placas. Isso não... Oi. Às vezes não tem como fazer coisa orgânica para ajudar as plantas a crescer? Tem também, tem. Só que nesse caso, por que tem como? Porque ela é uma matéria, uma fezes por si só, ela é uma matéria orgânica. Só que ela só é matéria orgânica porque ela tem capacidade de decomposição. Só que quem faz decomposição são vírus, são fungos e bactérias. Só que são alguns fungos e algumas bactérias, não são todas. E o que acontecia? Lá na Austrália, muito provavelmente, eu não tinha tantas, nos locais onde foi feito o pasto, eu não tinha tantas espécies decompositoras, que não decompunham tão rápido como se precisava ser essas fezes. Né? Porque quando eu decomponho, por que ela é também boa para a vegetação? Porque quando ela se decompõe, eu transformo uma matéria orgânica morta, que são essas fezes, em nutrientes para o solo. Só que ela não estava se decompondo, então ela não estava virando nutriente para o solo ainda. Certo? Quando que o problema foi resolvido? Quando se descobriu que na Austrália não tinha insetos, porque existem insetos também que auxiliam na decomposição das fezes de gado, né? Que são os coleópteros. Coleóptero, aqui, né, que está escrito aqui para vocês, coleóptero é uma ordem da classe insecta. Então, está dentro da classe dos insetos, um tipo específico são dos coleópteros, que são, em geral, os besouros, né? Aqui está o nome da espécie, Garreta nintens, nome científico, que sempre tem origem no latim, né? E o que acontece? Esses escaravelhos machos, eles transformam as grandes massas de esterco que ficavam ali, estavam demorando para se decompor, em bolas, né? Por quê? Onde as fêmeas colocam os ovos e as larvas se desenvolvem. Então, aqui tem uma imagem. Esse aqui é o besouro, o escaravelho. O que ele está fazendo aqui? O que é isso aqui? Rolando bosta. Isso. Inclusive, esse besouro, as pessoas chamam comumente ele de besouro rola bosta. E porque é isso que ele faz. Mas por que ele faz isso? Porque ele é tonto? Não. Ele faz isso... Ele come.
Então, ele faz isso principalmente para as fêmeas, os machos fazem isso para as fêmeas colocarem seus ovos lá. Aí as fêmeas colocam os ovos aqui e as larvas vão se desenvolver aqui. Com as larvas se desenvolvendo aqui dentro, as larvas vão se alimentar dessas fezes e aí eu consigo a decomposição mais rápida. Então é a larva que come, não o besouro em si. Exatamente, é a larva. É a larva, porque todo mosquito, todo besouro, quase todo inseto, né? Mas no caso do besouro sim, passam por um estágio larval antes de virar mosquito. Mosquito da dengue, né? Vamos procurar lá nos criadouros lá as larvas do mosquito. Então, antes de ser mosquito, é a larva. Antes do besouro escaravelo ser besouro, ele é larva, né? E essas larvas se alimentam das fezes, né? E aí resolveu aí os problemas. E aí, depois de alguns anos de ter introduzido esse animal aí, né, esse inseto, foi possível, né, criar gado como em qualquer outra região do mundo, graças ao escaravelho, que, por sorte, também não causou nenhum outro desequilíbrio ali quando foi introduzido. Outro caso, e aí esse deu um pouco mais de trabalho, foi o do coelho também na Austrália. Vocês sabem que a Austrália é uma ilha, né? Uma ilha gigante, né? Isso, é uma ilha gigante. Mas ela está isolada. E tanto é que a Austrália tem uns animais bem diferentões lá, né? Ela tem vários marsupiais, né? Canguru. Nossa, Pro, eu já ouvi tanta história do pessoal se atacando no meio da rua por umas aves doidas lá. Então, até lá é onde eu tenho os bichos mais diferentões, né? Principalmente por estar isolado, né? Esse isolamento aí causa uma... a gente ainda vai estudar a evolução, mas a evolução ela acontece devido à adaptação ao ambiente. E aí, como está isolado, se reproduz ali só, então por isso que é diferente, porque não tem... É diferente porque não tem outros lugares. Porque se tivesse vários lugares, não seria mais diferente, né? A gente não ia considerar que é diferente. Mas justamente por esse isolamento geográfico aí, tem espécies que não tem mais em nenhum outro lugar do mundo. Bom, e o coelho? O que aconteceu, então? Eu tenho um coelho europeu aí, né? Esse aqui eu não sei se eu sei pronunciar, Orictalogus caniculus, é o nome científico. Ninguém precisa decorar nome científico, tá? Isso não existe. Em lugar nenhum a gente vai decorar nome científico. Mas ele precisa só entender, mas isso é depois. Ele é originário de regiões mediterrâneas ali, e quando foi? 1859, 2 dúzias, quanto é 2 dúzias? 24. 4, isso. 2 dúzias, 24 coelhinhos dessa espécie foram levados para a Austrália. Foram soltos na natureza. Eu não sei por que motivo, eu não achei essa informação na internet. Mas não sei por que motivo. Eles queriam coelhinhos, Pro. Provavelmente eles queriam ter coelhinhos fofinhos, né? Não sei, eu não sei quem, mas tudo bem. Foi levado, né? Provavelmente pelo governo da época, né? E eles fizeram filhos e dominou a Austrália. O coelho, né? Ele encontrou ali um ambiente super favorável, extremamente favorável para a reprodução dele, né? Com comida farta, não tinha nenhum parasita, né? Ou predador que fosse regular ele ali, né? Regular o crescimento dele, porque a gente tem os limitantes, né? A gente falou um pouco sobre isso já em aulas anteriores, limitantes do ambiente, né? Que pode ser um predador, um parasita, o próprio tamanho do local, a quantidade de recurso. Lá ele encontrou um monte de recurso, não tinha parasita, não tinha um predador que fosse regular o tamanho da sua população, porque o predador ele faz isso também, ele regula o tamanho da população. Se aquela população crescer de modo muito acelerado, vai desequilibrar aquele ambiente e outras espécies vão acabar sumindo, né? 18 anos depois, isso não é muito tempo, 18 anos, né? Quase a idade de vocês aí, né? Um pouquinho mais que a idade de vocês. Da introdução, né? Em 1877, a população de coelhos atingiu um tamanho tão expressivo que os australianos promoveram caças para eliminá-los. Então, começaram a falar, viu, hoje está muito grande essa população de coelhos aqui, isso 18 anos depois só, a gente vai ter que começar a caçar os coelhos, promover caça para a gente diminuir. Nessa caçada aí que aconteceu, cerca de 20 milhões de coelhos foram abatidos. Você imagina o trabalho também que se teve para abater 20 milhões de coelhos. Não é pouco coelho, é muito coelho. Só que mesmo assim não freou o crescimento da população de coelhos. E o que eles faziam? Eles devastaram pastagens,
deixavam as ovelhas, e as ovelhas eram grande riqueza ali da região, deixavam elas sem alimento, porque competiam com elas, e isso causou prejuízo na economia, né, do local. Tá, o que eles fizeram? Uma segunda tentativa, né, não tão eficaz, mas era o que eles pensaram na época, que foi construir uma grande cerca para evitar que mais áreas fossem atingidas. Aqui tem uma imagem, vocês conseguem ver a imagem? Estão vendo? Tá. Aqui tem uma imagem dos coelhos aqui, né? Vários coelhos, aos montes. Professora, Oi? acho que a ligação vai encerrar. Tá contando o cronômetro? O meu falou que não tem mais limite de tempo. Então, eu não sei o que aconteceu, gente. Eu não sei o que aconteceu mesmo, mas quando eu fiz o schedule, né? Eu programei essa live, acho que meio que eu ganhei mais minutos. Sabe? Não sei, não assim, então. mas eu ganhei por algum motivo. Então, parece que tá dando certo. Vamos ver. Qualquer coisa, você manda outro link. Isso. Se caso sumir, de repente, todo mundo, aí eu mando outro link. Eu gero outro link, que é rapidinho, tá? Mas por enquanto, vamos seguir. Não falta muito, porque a gente já tá falando há meia hora, acho, né? E para hoje não vou deixar muita coisa acumulada. Bom, e aí aqui então eu tenho a imagem aqui com vários coelhos, né? E aqui a cerca, né? Não dá para ver direito, a imagem tá cortada, mas aqui tem uma cerca, vocês conseguem ver? Sim. Tem uma cerca, né? E aí eles construíram cercas em locais onde tinha menos coelhos, né? Ou o coelho ainda não tinha chego, e construíram essas cercas, né? Para evitar que ele degradasse, fosse atrás das ovelhas e competisse com as ovelhas que eram criadas, enfim. Só que mesmo assim, né, gente, ainda tinha muito coelho se reproduzindo, não tinha só cerca, não ia dar conta nunca. E aí, em 1950, foi feita uma terceira tentativa. Essa terceira tentativa foi colocar um vírus nativo da América do Sul, aqui, né, no nosso continente, que causa uma doença que é letal para coelhos. Então, é um vírus letal para coelhos, né? Causa essa doença letal aqui, que é a mixomatose. Esse vírus, ele é transmitido por mosquitos, né? Como a doença da dengue, por exemplo, é transmitida por mosquito na gente. Mas ele não apresenta grandes riscos, né? Grandes problemas para as outras espécies nativas, nem para o ser humano. Ele é letal mesmo nessas espécies de coelhos. O que aconteceu? Embora a população de coelhos fosse enorme, tinha muito coelho lá, o vírus disseminou rápido. Cerca de 99% dos animais, dos coelhos, né, que estavam lá, morreram. Só que qual é o problema disso? Os coelhos que tinham sobrevivido, por que eles sobreviveram se foi tão rápido assim a morte de todos? Porque eles eram mais fortes, eles tinham a imunidade mais forte e criou coelhos mais fortes que não tinha mais enfermidade com essa doença. Isso, exatamente isso. Foi muito rápido. Então era um vírus que devastava toda a população de coelho muito rápido. 99% de mortes, sabe-se lá quantos coelhos a gente tinha, mas provavelmente na casa dos milhões e milhões e milhões de coelhos. Só que daí sobrou só quem? Se a transmissão foi muito rápida de um coelho para o outro, só sobrou aqueles que eram muito resistentes a esse vírus. E aí esses sobraram, ficaram ali, e coelhos se reproduzem muito rápido. Esses coelhos que se reproduziram, ficaram vivos e se reproduziam, muito possivelmente, eles transmitiam para sua prole, ou seja, para os seus filhos, seus descendentes, essa característica de resistência ao vírus, né? Porque isso é passado de geração em geração. Isso é que a gente chama lá nos estudos de evolução de seleção natural, que é o ambiente selecionando naturalmente os seres que vivem ali. As características mais adaptadas para sobreviver ali. O que aconteceu? O vírus, né, originalmente foi introduzido, era tão fatal que os coelhos infectados morriam rapidamente, né? Já falei isso. E muitas vezes, antes de transmitir a doença. Então, o coelho pegava a doença, transmitia para um ou outro, né, que não tinha como, mas ele não transmitia muito, porque ele morria muito rápido, era um vírus extremamente letal. Com isso, além de selecionar os coelhos resistentes,
também selecionou os vírus mais violentos. Porque daí, quando o vírus, gente, para qualquer parasita, não é interessante que aquele hospedeiro que ele tá morra rápido. Porque daí ele perde o recurso dele. Ele precisa daquele hospedeiro vivo. Se ele mata aquele hospedeiro rápido e não transmitir para outra pessoa, aqui no caso para outra espécie, né, para outro ser vivo, ele pode morrer junto com o hospedeiro. E era isso que estava acontecendo. Os vírus mais violentos, que matavam mais rapidamente, eram eliminados junto com os hospedeiros, antes de espalhar na população. Então, ou seja, estava selecionando os coelhos resistentes e estava selecionando os vírus menos letais, porque aqueles que eram muito letais, muito perigosos, morriam junto com os hospedeiros. Vocês estão entendendo? Uhum. Tá. O que aconteceu? Enquanto isso, então, linhagens virais são as linhagens dos vírus, que eram menos letais e causavam uma forma mais branda. O que é uma coisa mais branda? Algo brando é algo mais suave, mais sutil, mais leve da doença. Passaram a ser beneficiadas pelas condições ambientais. Assim, ao mesmo tempo em que coelhos com maior resistência ao vírus foram selecionadas, também ocorreu a seleção do vírus menos letais e a população de coelhos voltou a crescer descontroladamente. E o problema continua até hoje. A gente ainda não teve solução para isso, né? Eu tentei pesquisar aí para ver que pé que tá, mas não achei muita informação na internet. Mas a apostila é bem atualizada, né? Do final do ano passado para esse ano, então provavelmente a gente ainda está com esse problema lá na Austrália, dos coelhos. E que acaba causando aí prejuízos, né? Tanto financeiros quanto ambientais. Então, vocês viram aí que às vezes dá certo introduzir uma outra espécie, fazer o controle biológico, mas às vezes dá muito errado, né? Ô, bro, às vezes o ser humano é meio que hipócrita nesse sentido, que tipo, nossa, essa espécie tá tendo uma invasão e papapá, e tem muito deles, tem que matar todo mundo. Mas, tipo, o ser humano invadiu o planeta inteiro. A gente tem 7 bilhões e meio de ser humano. Sim. Até porque, na verdade, muitas das introduções de espécies exóticas no ambiente, no ambiente natural, é causada pela pessoa. O coelho foi pelo ser humano que teve a ideia de levar 2 dúzias de coelho lá para a Austrália, né? Então, sim, né? A partir do momento que a gente está aqui, né, no planeta, e a gente dominou todos os espaços, em todos os continentes tem espécie humana. Mas, além disso, o grande problema disso não é só... Porque só de você estar aqui, você consome recursos da natureza. Não tem como. Para sobreviver, você precisa consumir recursos. Só que o grande problema do ser humano, que eu acredito, é que, além de ter para a própria existência, ele faz coisas que não precisaria fazer, por exemplo, e isso faz com que se acelere a degradação desse ambiente, né? Mas é verdade, você tem razão, né? Porque a gente tomou todos os espaços, mas a gente mesmo não está querendo tirar a gente dali, né, de algum local para voltar ao equilíbrio. Enfim. Outro problema, além da introdução, então, de espécies exóticas, é a extinção das espécies nativas, né? Que são daquele próprio ambiente. Uma extinção, acho que a gente já conversou, né, sobre isso. Posso te perguntar? Pode. Sabe no Jurassic Park que o pessoal tipo, pega o DNA do dinossauro, do fóssil lá e papapá e faz um novo? Tem. Isso seria possível na vida real? Você ter o DNA de um animal e recriá-lo? Olha, não. Hoje a gente não tem como fazer isso. Se tem estudos tentando fazer isso, tem. Mas hoje a gente ainda não consegue. O Jurassic Park ele é bem ficção científica mesmo, né? Ele é bem tentando criar uma realidade paralela ali, onde a gente tem todos os aparatos para conseguir fazer isso. Ainda a gente não tem isso, né? Não que se não tenha várias tentativas ao redor do mundo, porque tem sim. Mas ainda não. De um animal que já foi extinto, né? Muitos anos atrás e que... Até porque a gente ainda também não tem o DNA completo, né? Dessas espécies, porque os registros fósseis, eles têm muitas lacunas, tem muita defasagem e tal. Então, fica difícil aí para a gente reconstruir uma espécie nova. E se tivesse, tipo, só o DNA do macho e tivesse uma fêmea real que pudesse proliferar?
Eu acho que daí, se a gente tivesse a fêmea real, a gente talvez, com os estudos de células-troncos que a gente tem aí, enfim, talvez nem ia precisar ter DNA do macho, não. Aí eu acho que seria possível. Não, porque eu tive essa ideia, porque teve um negócio lá, eu não lembro qual que era a espécie exatamente, mas tinha uma tartaruga que, tipo, vivia por vários anos e só tinha mais um macho no planeta inteiro. Então, se tivesse pelo menos uma fêmea, eles poderiam reproduzir. Sim, sim, sim. É que daí, quando a gente fica com um número tão limitado de espécie, o problema disso é que é difícil de fazer tornar uma nova população. Porque dependendo do número que fica no mundo inteiro, sei lá, sobrou 10 leões, por exemplo, a chance de esse leão chega a um número, né, isso varia de espécie para espécie, que não é mais possível a reversão da extinção, porque é muito baixo. Porque daí depende do ciclo de vida, de quanto vive, do quanto demora para se reproduzir, depende de uma série de fatores. Então. E prof, Oi. as pessoas dizem que se os carnívoros fossem desaparecer, os onívoros ou só o que comem plantas iam, tipo, iam aumentar um número muito grande, tipo, ia ser incontrolável. Mas, mesmo assim, tipo, se os carnívoros desaparecessem, o ser humano não ia arrumar um jeito de acabar com todo mundo? Ah, olha só, acho que não, porque você fala os carnívoros, você está pensando em todas as espécies de animais carnívoras. Não, tipo, não todo, mas a grande maioria, tipo, Mas você não tá leão, falando de ser humano. tigre. Tá, entendi. Quê? Não, entendi o que você Tirando o ser humano. tá, entendi. Provavelmente seria muito difícil, porque você viu o quanto é difícil tirar uma população gigantesca de coelho de um local? E o coelho é o quê? Ele é um herbívoro, ele come vegetação. Mas se as pessoas começassem a fazer, tipo, fazenda de coelho, onde eles matavam e, tipo, comiam, então usavam a pele para fazer bolsa, ou sei lá o quê. É uma tentativa, mas eu acho que não teria sucesso devido à quantidade. Porque vira praga mesmo, gente. Aqui, por exemplo, em Sorocaba, a gente tem braquiária, isso a gente tem em todo lugar, né, Sorocaba. Braquiária é aquele mato que cresce, né? Pode perceber, qualquer derrubada de casas ou de vegetação nativa, começa a crescer aquele mato se chama braquiária, que é uma praga, ele cresce de forma descontrolada e é muito difícil você manter num terreno, é fácil, é só, sei lá, e carpir. Mas num espaço muito grande, como era o caso de milhões e milhões e milhões de coelhos, não é fácil, né? Eles tentaram de tudo, tentaram inclusive um parasita e não foi possível, criaram as cercas e não foi possível, enfim, simples, eu tenho certeza que não seria. Mas aí a gente entra também um pouquinho nisso que você está falando, em relação à extinção de espécies, que é o que a gente vai falar agora, né? A gente já está terminando aqui. O que é a extinção de espécie? Quando eu vou ter aí, pode ser extinção de uma população, então vive população no local e a população é extinta. Quando eu extingui a espécie é porque eu extingui ela no mundo todo, né? E vai causar desequilíbrio. Se eu tiro uma espécie de uma cadeia alimentar, eu tenho um crescimento muito exacerbado de outra, que vai consumir muito outra, e que daí vai faltar, enfim, vai acabar afetando toda a cadeia alimentar, seja os produtores, os consumidores, os decompositores, enfim. E aí eu tenho um grande número de espécies hoje ameaçadas de extinção, né? Em virtude principalmente da destruição dos habitats de plantas e dos animais, então destruição de habitats é um dos grandes fatores, principalmente devido à expansão de fronteiras agrícolas, né, para a criação aí de cultivo de alimentos, porque para cultivar alimento eu preciso desmatar. E aí, com isso, eu tiro dali toda a vegetação e toda a diversidade biológica nativa da região. A caça também continua sendo um problema, caça predatória, as pescas excessivas, né? E o comércio ilegal de animais silvestres, né? O comércio que a gente tem aqui no Brasil comum é de papagaios, né? Espécies aí da Amazônia, aves, né, principalmente. O comércio de animais ilegal de animais silvestres vai reduzir a população nessa espécie e vai causar também a morte de muitos animais, porque como ele é ilegal, muitas vezes a espécie sai da Amazônia para chegar aqui no estado de São Paulo já morta, porque ela vem em condições super precárias para conseguir passar por todas as fiscalizações, enfim, porque ela é proibida o comércio, né? Então, até chegar à mão de quem comprou, quando chega na mão de quem comprou uma espécie legal, significa que muitas outras já morreram
durante o transporte, né? Porque no transporte a maioria morre. O aumento da nossa população, da população humana, mas eu acho que a gente tem que enfatizar não só o aumento da população humana, mas as ações que são inconsequentes da população humana. E aí a gente está vivendo num século que está pensando e discutindo muito sobre isso, né? Vocês lembram do termo sustentabilidade? Uhum. Sim, que é o desenvolvimento sustentável aí o desenvolvimento sustentável, né, tanto social quanto econômico, mas retirando da natureza os recursos com a intenção de se deixar para populações seguintes. Tirar apenas aquilo que é essencialmente necessário. Oi? Eu vi que teve um negócio que o pessoal tá pensando que, tipo, em 2050 vai ter 9 bilhões de seres humanos no planeta. Aí, tipo, se começar a crescer nessa quantidade, você acha que vai ter um ponto que não vai ter como mais sustentar a raça humana no planeta? E, tipo, o próprio ser humano vai querer caçar um ao outro para diminuir a população? Pode ser. Até porque, gente, na verdade, a gente tem várias versões do consumo. O consumo no mundo humana, né, o consumo dos objetos, das coisas, tudo que a gente tem é retirado da natureza. Um celular, ele foi produzido a partir de recursos naturais. Então, por que a gente tem que repensar nossos hábitos de consumo? Por exemplo, tem países que consomem mais e países que consomem menos. Tem um estudo que diz que se todo o planeta consumisse da mesma forma que os Estados Unidos consomem, a gente precisaria, para sustentar a população atual, a quantidade que tem hoje, de 4 planetas. Ou seja, muito provavelmente, se todo mundo consumisse da forma como os Estados Unidos consomem, comparando os Estados Unidos, que foi o que foi usado na pesquisa, né? Mas tem muitos outros países que consomem muito também, né? A gente também consome muito. E querendo ou não, de uma forma, eles meio que não valorizam o que tem e acabam gastando muito, sendo que eles não precisam. Isso, o problema é o consumo desenfreado. Não tem como não consumir, mas o problema é o consumo daquilo que não se precisa. A gente tem uma cultura do consumismo aí, né? Que é de você ter coisas que você não precisa. E isso não é em nível individual. Aquela pessoa é muito consumista. É uma cultura que faz com que sejamos assim e a indústria se movimenta dessa forma, né? Tem toda uma discussão. Eu vou mandar depois para vocês um vídeo que trata bem legal sobre isso, um documentário bem curtinho sobre o assunto. E uma animaçãozinha também sobre isso, que é bem legalzinha. Vou mandar para vocês, que é bem legal para a gente discutir. Bom, gente, só continuando aqui, o tamanho mínimo, né, que uma população só para lembrar, é um grupo de indivíduos da mesma espécie que vive em um local, uma população de Tamanduá-Bandeira que vive, enfim, no Cerrado. Uma população de Lobo-Guará que é aquela população que vive junto. Ela pode atingir, né, um tamanho mínimo, que é aquilo que eu estava falando aí no início, um pouquinho minutos atrás, sem ela se extinguir. Isso vai variar de espécie para espécie, né? Era esse ponto que eu estava dizendo. Então, vai depender, o tamanho mínimo da população, para ela não se extinguir, vai depender do tipo de espécie, que vai depender do ciclo de vida, reprodução, etc. Porque depende da capacidade reprodutiva, da vulnerabilidade às influências do meio, né? O quão vulnerável ela é para aquele ambiente, e do seu ciclo de vida. Muitas espécies, né, que são ameaçadas de extinção estão atingindo o limite mínimo de tamanho necessário à manutenção. Então, como que a gente identifica, como os pesquisadores, biólogos, enfim, identificam se aquela espécie está ameaçada de extinção? Se ela está ou se ela chegou próximo, pelas estimativas, pelos estudos, desse tamanho mínimo, desse limite aí, para ela continuar se reproduzindo e viver por várias gerações. Mesmo que as ações que impactam negativamente, né, ações que impactam de modo negativo essas espécies sejam interrompidas, então cheguei no tamanho mínimo de uma espécie, de uma população, mesmo que eu pare, eu tenha eu interrompa aquilo que está fazendo com que ela morra, com que ela desapareça, muitas delas já perderam a capacidade de se recuperar. Era isso que eu já comentei, né, um pouquinho. E provavelmente irão se extinguir. Dúvida, gente? Não. Não? Tá tudo bem aí? Sim. Tá todo mundo aí ainda? Tem 9 participantes, né? Sim. Deixa eu ver. Tá. O pessoal tá tão quieto. Tá todo mundo muito quieto. Vocês estão
Acordando? Estão com vergonha? Ai, a gente só tá escutando. Tem gente que tá só escutando? Tudo bem, não tem problema. Só Israel e Noah. O Israel e o Noah não estão participando de lives nenhuma, né? Ah, Uma algumas hora ou eles outra eles foram- aparecem quando todo mundo briga com eles. Aconteceu de estar aqui na frente do computador agora, fazendo nada, e tem uma live. Deixa eu entrar. Entendi, tudo bem. Bom, gente, eu vou parar por aqui. Essas alternativas para o futuro, a gente vai conversar na aula que vem. Eu não sei o que eu vou fazer. E aí a gente já está encerrando, mas eu queria a opinião de vocês. Vocês preferem live ou preferem videoaula? Live. É unânime isso? Eu prefiro videoaula. Tá. Porque assim, eu tô pensando em quê? Em intercalar. Porque eu quero sentir de vocês também, ouvir, né? Vocês participando e tal. Pelo que eu tenho visto das atividades, está tendo uma compreensão das aulas. Vídeo, né? Em vídeo. Para mim, na verdade, eu tenho mais trabalho fazendo os vídeos, eu acho. Mas tudo bem. Eu tô pensando em intercalar, porque eu acho que daí depois, para quem assiste, enfim, o vídeo acaba. E eu sei que a gente está vivendo um momento super conturbado. Para mim, tá super difícil aqui, ficar em casa e ter um monte de coisa para fazer ao mesmo tempo, e, enfim, fora a angústia de estar em uma quarentena, isolamento social e tal. Eu sei que na rotina de vocês também deve estar um pouco maluca, né? Vocês dependem da família, vocês estão em casa. Então, eu pretendo dar uma intercalada, de vez em quando fazer live, de vez em quando videoaula, tudo bem? Ô, Pro, sabe o que eu acho melhor? Tipo, você fazer a videoaula, a live, desculpa, e em seguida você já passar